Audio Jungle. Bom dia, galera! Tudo bem? Como vão aí? Tudo certo? Hoje, então, o terceiro dia da nossa semana de lives da Conexão Brasil-Europa, onde eu, Evandro Carter, aqui do Brasil, de Caxias do Sul, do Rio Grande do Sul, vou explicar junto com o expert, que é o NeuroExpert, que é o Alexandre, que tem lá o Instagram, que é o NeuroExpert. Ele fala muito sobre neuromarketing e ele entende muito profundamente da questão neurológica e da questão antropológica do porquê que as pessoas compram, enfim. Né? E a gente vai nessa semana aí conversar um pouquinho sobre como que a gente faz aí para utilizar o neuromarketing para vender junto com o marketing digital. Porque muitas vezes o que falta para você conseguir vender aí, se você já tem um bom produto, boas fotos, você investe, falta você entender um pouquinho do que se passa na cabeça do comprador, né? Da pessoa que vai comprar de você. Se a pessoa vai comprar de você, você precisa fazer com que essa pessoa tenha vontade de comprar de você. E muitas vezes o que falta é você entender o que se passa na cabeça dela. Porque se você faz uma propaganda aí pensando no que você gosta, no que você gostaria de ver, não necessariamente isso vai reverter em vendas para você lá na outra ponta, né? Então, hoje especificamente nós vamos falar aí sobre gatilhos mentais e nós vamos explicar mais profundamente como você faz aí, quais são os 5 principais gatilhos mentais que você tem que utilizar na sua estratégia de marketing, tá certo? Deixa eu ver se o Alexandre já entrou aqui. Bom dia, Alexandre, tudo bem? Como vai? Como vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo ótimo, tudo certo, viu? Show! Então hoje o dia mais esperado aí, gatilhos mentais, né? Olha aí, vamos desmistificar os gatilhos mentais. E mostrar como é fácil, né? As pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças que não dá pra fazer. E dá pra fazer sim, não tem a menor dúvida de que dá pra fazer, né? Com Então, certeza. bem, hoje a gente vai começar então falando um pouquinho, para quem não conhece, o que são os gatilhos mentais, né? Então, o porquê que esses gatilhos mentais são importantes, o que são e por que eles são importantes. E eu acho que tu pode super explicar para as pessoas porque tu é expert nesse assunto. Bom, eu vou iniciar hoje então explicando um pouquinho sobre o conceito de gatilho mental, tá? O que acontece? Na comunidade da neurociência, da psicologia, existe uma linha de pessoas que não crê em gatilhos mentais e existe uma linha que defende gatilhos mentais, tá? O que que se diz? O que que a maioria das pessoas pensa sobre a questão dos gatilhos mentais? Ela pensa que gatilho mental é algo que você fala e a pessoa sai executando determinado padrão de comportamento, tá? Como se fosse algo que você dominasse a mente de alguém ou colocasse alguém sob hipnose, ou eu não sei o que que as pessoas imaginam que seja gatilho mental, tá? Por isso que existe uma linha da psicologia que não acredita nisso, que diz que gatilhos mentais não existem, ok? E eu vou explicar o porquê que eu sou da linha que acredita que existem. Inclusive, existem livros, diversos livros publicados que falam sobre gatilhos mentais, tá? Pois bem, o que é um gatilho mental dentro da minha visão, dentro dos estudos que eu já fiz sobre gatilhos mentais, tá? O gatilho mental é algo que por exemplo, é um estímulo que acontece em um determinado ambiente, ao qual faz com que você recorde determinado momento, ou libere determinado neurotransmissor, ou libere determinado hormônio, ou você se comporte de maneira diferente. Isso é um gatilho mental. Ou até mesmo chame a sua atenção de alguma forma, tá? O que se sabe é que existem gatilhos mentais que são universais e outros gatilhos mentais que são pessoais, por exemplo, tá? E eu me lembro que uma vez eu quase passei por um acidente, né? Eu estava na estrada com o carro e tal, quase passei por um acidente e tal, joguei o carro pro acostamento, e sim, foi um momento muito tenso, assim. E o que acontece? Eu lembro como se fosse hoje da música que estava tocando no rádio naquele momento. Então, cada vez que toca essa música, eu me lembro daquele momento. Isso faz com que eu me reporte àquele momento. Então, quer dizer, isso para mim é um tipo de gatilho mental. Tá vendo? Então, quer dizer, quando você ouve determinada palavra, quando você ouve determinada expressão, quando alguém age de determinada forma, e você se reporta isso a um comportamento específico, isso é um gatilho mental.
Tá? Então, ou seja, são elementos que ficam no seu subconsciente, ao qual normalmente não se tem acesso a esse elemento, mas ele está lá pronto para desempenhar um trigger, né? Um gatilho de disparo para um comportamento específico. Então, pode ser, inclusive, o tom da voz de uma pessoa, pode ser a maneira como uma pessoa age, se comporta, que te reporta a uma pessoa que você não gostava ou ele fez mal em algum momento da sua vida e que você não vai com a cara daquela pessoa. Quantas vezes isso já aconteceu com a gente? A gente conhece alguém, aí depois a gente vai conversando com essa pessoa e tipo, pô, cara, te achava tão chato assim, mas pô, é bacana, bicho. Sabe? Então, um cara legal. Né? Por quê? Porque alguma coisa ali não bateu. Então, quer dizer, a gente não sabe o que está acontecendo, mas a gente se comporta de um determinado ponto, tá? Então, gatilhos mentais extremamente fortes, por exemplo, são traumas. Um trauma pode ser um grande gatilho, um grande bloqueio mental que faz com que quando você se depare com determinado evento ou determinado estímulo, você bloqueia ou você queira desviar de qualquer forma. Esse é um conceito, né? Sim. Bom, e aí, qual que é a... Hoje eu vou mais te perguntar do que especificamente conseguir aí te... Né, eu vou deixar tu falar um pouco mais, até porque a galera já sabe que eu falo sobre isso. Eu vejo muita gente confunde, achando que gatilho mental é crime. Né? Quando eu falo, não, você tem que se posicionar como o melhor do seu mercado, você tem que ser aí a melhor marca para os seus clientes e tal. As pessoas têm um pouco de receio, porque elas têm medo de estarem mentindo ou causar um efeito negativo na cabeça das pessoas. Tu consegue explicar aí para todo mundo, na verdade, Alexandre, como que funciona esse processo da construção dos gatilhos mentais e que persuasão não tem nada a ver com manipulação, são coisas completamente diferentes? Claro. Então, o que acontece? Por exemplo, utilizar gatilhos mentais não é nada mais, nada menos do que buscar a sua atenção sobre determinado ponto, tá? Então, eu digo para vocês o seguinte, por exemplo, as propagandas do Zafari, né? Quem mora aí em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, sabe que as propagandas são bem emotivas, né? São propagandas que envolvem uma questão emocional muito forte. Isso é um tipo de gatilho mental que vai te chamar pela tristeza, pela alegria, pelas questões emocionais, o quê? A sua atenção, simplesmente por isso. Depois que eu tenho a sua atenção, o que eu vou fazer? Eu vou apresentar a minha ideia. Então, por exemplo, tá? Agora mesmo, a gente fez uma chamada. O que estava escrito na nossa chamada? Vamos desmistificar os gatilhos mentais. O que é isso? É um gatilho mental da curiosidade. O que eu quero com isso? Eu quero chamar as pessoas para olharem para mim, olharem o texto que eu estou querendo apresentar, e a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou tentar convencer elas dentro de uma ideia que eu tenho. Então, eu estou agora vendendo um produto a partir do momento que eu tenho as pessoas conectadas a mim. Então, a gente usa gatilhos mentais não para manipular pessoas. A manipulação de massa, a lavagem cerebral, dissonância cognitiva, imunização cognitiva, isso tudo são elementos opostos a gatilhos mentais. Eles utilizam gatilhos mentais sim, mas eles sim manipulam pessoas, eles fazem com que vocês façam coisas que vocês não deveriam fazer ou não gostariam de fazer. O gatilho mental não, o gatilho mental ele é utilizado sempre, a todo momento, gente. Acho que a gente não passa um dia da nossa vida sem que a gente tenha contato com algum tipo de influência que se chama gatilho mental. Então, quer dizer, o gatilho mental é simplesmente uma forma de chamar a sua atenção. Quer ver uma coisa? Você trabalha com marketing digital, tá? Eu mando um e-mail para os meus clientes dizendo assim, pessoal, como vocês estão? Tá? É um tipo de e-mail. Eu mando um outro e-mail, Evandro Carter, como você está? Qual que você vai ler? Óbvio que tem o meu nome. Óbvio. Então, isso é um tipo de gatilho mental. Esse gatilho mental, ele é simplesmente uma via específica para passar o seu filtro atencional, entendeu? Para que você dê mais atenção. Então, você usar o nome próprio da pessoa, obviamente que ela vai prestar mais atenção. Agora, se eu vou te manipular ou não, se eu vou te vender uma coisa, não vou entregar ou não, aí é o outro passo. Aí existe um passo, por exemplo, do próprio Evandro conhecer o que está sendo feito, aí ele entende, até por uma maturidade de mercado, se ele vai comprar aquele serviço ou não vai comprar o serviço. Mas que ele se interessou pelo e-mail, ele se interessou, porque ele falou o teu nome completo. Entendeu? Inclusive, hoje já tem no Facebook um recurso que dá para anunciar com o nome da pessoa. Então, o Evandro vai receber um anúncio, por exemplo, de Magazine Luiza,
falando: olá, Evandro, preparamos essas ofertas para você. Aí o Alexandre vai receber o mesmo anúncio escrito: olá, Alexandre, preparamos essas ofertas para você. Então é mais uma coisa que o Facebook está fazendo para deixar mais personalizado, que bate com o que a gente falou ontem, né? Que é a pessoa ficar ali sendo persuadida o tempo todo na rede social, entender que o marketing não é postar e sair correndo, é interagir com as pessoas. Tem essa ferramenta já disponível no Facebook, quem quiser aprender aí depois pode me chamar. É um pouco trabalhoso, sim, já vou avisar que não é pílula mágica, não liga no 0800 do Facebook e o negócio funciona. Tem que trabalhar para fazer isso, mas funciona super bem. Funciona super, super bem. Né? Magazine Luiza, na verdade, é um case que está fazendo isso, foi a primeira marca do Brasil a testar, e está dando para fazer já esse tipo de anúncio, então. Cada cliente recebe com o seu nome. Mas, cara, é muito personalizado, né? E só um parênteses agora, que bate um pouco com o que a gente está falando hoje e com o que a gente falou ontem, que é o seguinte: eu acabei de ler, quando eu estava vindo para cá de manhã, furou o pneu do meu carro. E aí eu fiquei com um tempo na estrada. Aí eu comecei a ler uma matéria, o Google lançou um aplicativo que se chama Google Voice, é Google Duos Voice. É um aplicativo novo, está em teste. E o que esse aplicativo vai fazer? Vocês vão... Você baixa no seu celular, tá? Bota lá no seu celular e habilita ele, casa ele com o seu WhatsApp. O que esse aplicativo faz? Ele pega todos os seus áudios e aí quando você procurar, por exemplo, por, sei lá, a palavra copo, tá? Aí esse aplicativo vai dizer para você em qual áudio você falou a palavra copo e em que momento do áudio tá. Então você vai saber que naquele áudio, 1 minuto e 35 segundos, você vai achar a palavra copo que você estava falando, que é um problema que a gente tem no WhatsApp hoje. Né? E o que é isso, na verdade? Para que o Facebook, o Google está fazendo isso? Para se antecipar o Instagram, que começou a fazer campanhas de anúncio com o nome das pessoas. O que o Google fez? Eu vou ouvir o áudio de vocês e vou entregar anúncios muito melhores para vocês. Então, é uma outra ferramenta que está nascendo que vai ajudar por um lado, e quem tem medo de ser stalkeado, agora sim saiba que você vai ser stalkeado, porque se você falou a palavra, sei lá, iFood, no meio do seu áudio, vai começar a pipocar anúncio da iFood de comida para você. Se você falou a palavra viagem, vai começar a pipocar anúncio de decolar para você e hotel urbano para você. Então, entenda que as empresas vão utilizar gatilhos mentais baseados nos dados que você fornece para ela. Né? Então, começa a usar isso com seus clientes, porque não tem nada de errado usar gatilho mental. Eu sempre costumo dizer para as pessoas, assim, para fazer uma linha bem separatória, que é: se você não usa gatilho mental, você é chato e bobo. Ponto. Você não é uma pessoa interessante. E ontem, inclusive, eu estou dando um curso à noite, web, para um grupo de pessoas que trabalham com pet shop. E ontem era muito dia dos gatilhos mentais e de gravar videomarketing, né? De fazer vídeos aí. E todos eles têm medo de usar gatilho mental. É impressionante. E quando eu comecei a mostrar os roteiros baseados em gatilho mental, todos disseram assim: meu Deus, mas o fulano fala exatamente isso e eu comprei o curso do fulano. Meu Deus, mas aquela outra lá, ela falava isso e eu acreditei nela e comprei e não era tão bom. Aí as pessoas não se dão conta que todo mundo utiliza, né? E que não é errado. É errado você não ter um bom produto. Né? É errado você ser uma boa empresa, mas não é errado você usar gatilho mental. E principalmente agora com essas ferramentas de Google que vai ouvir os áudios e Facebook que dá para fazer o anúncio com o nome da pessoa, você tem que utilizar gatilho mental, porque senão você vai ficar de fora. Né? Então acho que esse é o grande lance aí. Né? E que não tem nada de errado, que manipulação é uma coisa e persuasão é outra. Não, completamente diferente. Inclusive, as pessoas confundem muito isso quando a gente mesmo apresenta os produtos e serviços que a gente faz. Simplesmente porque a gente estuda a questão biológica, antropológica, né, e mental mesmo do ser humano, para ver como o nosso cérebro dá mais atenção. Então aqui ninguém tá instruindo ninguém a roubar nada, a matar alguém. Isso não é crime. Chamar atenção não é crime. Se fosse crime, você estava num restaurante, você fazia assim para o garçom e ele te processava. Mas isso é um tipo de gatilho mental. O que é isso aqui? Quando você levanta a mão, você logo olha as pessoas que levantam a mão. Né? Um som também, você é guiado pelo som. Então, quer dizer, está todo mundo sentado, alguém levanta a mão, isso aqui é o que a gente chama de efeito de contraste. Ó. Existe um contraste aqui, tá vendo que a minha mão está contrastando na tela? Se existe um movimento, nós como predadores, nós somos guiados pelo movimento. Então, se eu quero chamar a atenção de alguém, o que é a primeira coisa que a gente faz? A gente abana. Agora, se eu te perguntar por que você abanou? Eu não sei por que eu abanei, mas todo mundo faz assim e é instintivo você abanar. Porque é o efeito de contraste, tá vendo? Então, quer dizer, isso é um tipo de gatilho mental. Então,
Mas como é que eu vou usar isso para chamar a atenção de alguém? Você pode botar um bannerzinho que fica piscando alguma coisinha, entendeu? Você pode colocar alguma coisa que passa na tela, entendeu? Então, se a gente for ver televisão hoje, muitos logotipos lá embaixo das emissoras, eles dão um brilhinho de vez em quando. Dão um brilhinho. O que acontece com esse brilhinho? Você desce o olho lá e olha o logotipo. Desce o olho e olha o logotipo. Mas que efeito isso tem no cérebro? Muito! Porque a cada minuto você está olhando o logotipo da emissora, e isso vai entrando na sua cabeça de uma maneira absurda. Então, inconscientemente, eles estão cravando o logotipo na sua cabeça. Então, quer dizer, isso é manipulação? Não, é uma maneira de você registrar a marca, entendeu? Um serviço que você está usando. Pronto. O próprio o SBT faz isso, né? No meio da programação, pisca o logotipo da Jequiti por meio segundo, do nada, assim, né? Mas aquilo é horrível. Várias coisas aquilo é horrível. Aí, né? Mas a marca mas aquilo é horrível. Bem, né? E muito rápido. E o Silvio Santos é um gênio, né? Ele vai lá e bota e não quer nem saber. Foda-se. E aí ele vai lá e coloca o negócio. Então, cara, é muito bom. Eu separei aqui, Alexandre, pra gente 5 gatilhos mentais que a gente pode utilizar, que são, creio que os principais que a gente utiliza em qualquer estratégia de marketing, que são os mais fáceis, porque tem gatilhos mentais que são mais difíceis de aplicar, né? Como o gatilho mental da cientificidade, da razão, dos porquês e tal. Esses eu acho mais técnicos. Então, eu trouxe os mais suaves para quem está nos assistindo conseguir entender como funciona. Eu, Alexandre, por base, eu sempre explico para as pessoas como funciona cada um deles. Então, o que eu acho que a gente pode fazer? A gente escolhe o primeiro gatilho mental que a gente vai falar, e o segundo, e aí cada um dá a sua opinião. Eu acredito que a tua seja muito mais profunda do que a minha, né? Inclusive, vai ser um aprendizado gigantesco para mim essa semana, porque tudo que tu fala, eu pensei, cara, eu nunca pensei que abanar a mão podia isso, né? Então, tem bem mais coisa. Primeiro gatilho mental que eu separei para a gente conversar, eu vejo que é o principal de qualquer estratégia de marketing, é a autoridade. Porque se você não for o melhor, a referência para as pessoas em alguma coisa, ninguém vai comprar de você. E qual que é o erro que eu vejo, de repente pode até me corrigir, eu vejo um erro gigantesco. Hoje a pessoa trabalha com marketing. E amanhã ela trabalha vendendo coisas numa loja. E depois ela vira afiliado. Depois ela trabalha com Bitcoin. Para mim, essa pessoa não passa referência, autoridade, não passa nada, na verdade, porque ela está sempre pulando de galho em galho. Ao passo de que se vê uma pessoa sempre trabalhando, tipo a Ana que está nos assistindo aí, a Ana trabalha com nutrição, ela tem um curso online e também faz atendimentos presenciais. E eu só vejo a Ana falando de nutrição e emagrecimento, nutrição e emagrecimento, nutrição e emagrecimento. E aí eu sei que ela é confiável porque ela sempre faz isso. Então, para mim, ela é uma autoridade nesse negócio. Como que a gente explica de uma forma mais profunda o que é autoridade? E depois a gente pode dar um exemplo de como cada pessoa pode utilizar isso para fazer a sua própria autoridade, né? Pode explicar para a gente de uma forma mais profunda, por favor. Inclusive a neurociência tem um papel fundamental em cima do trabalho de nutricionista aí. Poxa, dava para fazer umas coisas muito legais nesse negócio aí. Mas aí a gente fala depois, mais tarde, se pintar um tempinho aí. Bom, a questão da autoridade, Evandro, também como é que eu vou te explicar? Existe uma dissonância em matéria de compreensão em cima do gatilho da autoridade em si, tá? A grande maioria das pessoas acredita exatamente no que você está dizendo, que a autoridade é simplesmente aquela pessoa que sabe muito de algo. Tá? Então, o próprio conceito em português de autoridade é exatamente isso, assim, o cara é autoridade, ele sabe tudo daquilo, tá? Mas a autoridade, ela pode ser simplesmente a aparência de alguém. Por exemplo, tá? Eu estou contando uma pesquisa, diversas pesquisas que aconteceram semelhantes a essa que eu vou falar, tá? Por exemplo, você vai entregar um carro no estacionamento, tá? Se qualquer pessoa colocar um jaleco de manobrista, ele leva a chave do seu carro. Você entrega o seu carro para um ladrão com jaleco de manobrista sem saber que ele era. Porque ele se parece com o manobrista, ele está no lugar do manobrista fazendo o que o manobrista está fazendo. Então você confia, entendeu? A autoridade, ela tem muito mais a ver com confiança e aparência do que o que a pessoa realmente é. Por isso que existem muitos manipuladores no mercado. Por isso que existe muita gente que vende coisa e não sabe nada do que está falando, porque eles se parecem muito com pessoas confiáveis. E o nosso cérebro, ele vincula a autoridade à confiança. Então você pode ser muito bom no que você faz, mas se você não parece confiável, eu não vou lhe dar essa chancela do gatilho da autoridade, entendeu? Por isso, olha só que coisa interessante.
Se você vai ver propaganda falando sobre câncer de mama, câncer de próstata, você vai ver um ator vestido de médico falando. Por que eles não pegam um médico falando? Porque o médico não tem a confiança do público. Entendeu? E assim também eles não pegam o vilão da novela, eles pegam o mocinho da novela para fazer a propaganda sobre isso. Porque se eles pegam o vilão, as pessoas vinculam o vilão falando sobre algo. Olha só que coisa louca isso. Então a autoridade, ela é muito mais do que simplesmente você saber tudo. O você saber tudo, você ser confiável porque você tem um background muito bom, é muito bom para quem vai atrás de background. Mas a maioria das pessoas não vai atrás de background. Ela olha a aparência. Então, ela confia em você pela aparência. Por isso que quando a gente diz assim, pô, grava um vídeo, passa informações para as pessoas, cria a tua autoridade. Primeiro, você tem que aprender a falar no vídeo. Primeiro, você tem que aprender a falar em público, a tonalidade da sua voz, a sua linguagem corporal, microexpressões faciais. Isso tudo é complemento à autoridade. Tá entendendo? Então, assim, a autoridade ele é muito maior que isso. Né? Então, uma imagem boa. Pô, você trabalha com isso, eu não vou pegar meu celular e sair batendo foto das coisas. Tem coisas que eu tenho que chamar um fotógrafo para fazer. Porque o cara tem que ser profissional. Como é que eu vou bater a foto de uma comida, por exemplo, de um celular e botar... Ah, eu não vou gastar com fotógrafo. Então você não investe agora, espera um pouco. Tá entendendo? Porque isso desenvolve o senso de confiança e, consequentemente, a autoridade. As pessoas que te seguem é pela tua autoridade, mas é também pela confiança que tem em cima do que você está dizendo. E isso, para se perder, é muito rápido também. Né? E nós tendemos a seguir pessoas às quais a gente confia. Não as maiores, não as melhores, mas as quais a gente confia. Né? Então vamos lá. Queria que a gente desse uma dica agora, uma minha e uma tua, para que as pessoas pudessem colocar em prática a autoridade. A minha dica, na verdade, né, ela é o seguinte: você tem que se preocupar muito em ser o melhor em uma coisa específica. Por exemplo, se você for dentista, ou se você for nutricionista, ou se você for professor, tem um monte de gente que é igual a você. Mas não existem tantos dentistas especializados em cirurgias bucais infantis. Não existem tantos professores focados em ensinar a nova ortografia. Então, se você não for específico numa coisa, se você quiser trabalhar só como professor, ou só como nutricionista, ou só como coaching, ou só como médico, ou qualquer coisa, você tem muita gente. Então, a primeira coisa é você achar alguma coisa que ninguém é especialista, que ninguém é o número 1 naquilo, e você trabalhar com isso. Por quê? Se você não tem um concorrente, quando você encontra uma exclusividade, você é o número 1 daquilo. E você começa a criar argumentos, usar gatilhos mentais, quebras de objeção, para que as pessoas te conheçam como referência naquilo. E só vai ficar seguindo você quem quer. Só vai assistir você quem quer saber daquilo. Então talvez você tenha 500 seguidores e tá tudo certo. Você explica uma coisa muito específica. E é aquele número de galera que vai comprar de você. Então, mas se você não focar nisso, em ser diferente e ser exclusivo numa coisa, é muito difícil. Por exemplo, se eu quisesse vender curso de marketing digital, seria muito mais difícil. Por causa que tem um monte de gente que vende curso de marketing digital. Tem um monte de gente que vende método que aumenta a venda? Tem. Mas o que eu achei para, por exemplo, ser exclusivo? Eu tenho um método que aumenta 5 vezes as vendas, independente, né? Até 5 vezes, independente de quanto você fatura hoje, em 30 dias, com encontros presenciais. Então, eu não faço isso online, eu faço só com encontros presenciais. O que isso me dá? Uma diferenciação que nenhuma dessas pessoas que trabalham na internet com esse método, ou métodos parecidos, vai ter, que é os encontros presenciais. Todo o meu trabalho ele é presencial. Todo mundo vende curso online. E o online eu uso para me diferenciar a questão de que o online não funciona. Não tem como adaptar um negócio que funcione 100%. Né? Então, esse é o meu diferenciação. E aí ninguém tem o que eu tenho. E aí quando a pessoa quer realmente um treinamento, uma metodologia que vai dar um passo a passo para ela vender, mas ela não gosta de internet, porque é esse o público, ela não gosta de fazer curso online, eu sou a única opção. Tá? Para mim, funciona assim. Vai lá, Alexandre. A minha dica é muito rápida. Eu acho assim, fale menos e mostre mais o que você faz. Sabe? As palavras nos guiam, mas os exemplos arrastam, né? Então, assim, a pessoa, ela vai confiar muito mais em você se você faz o que você ensina. Então, eu acho que é isso, sabe? Se você é muito bom numa coisa, você tem que estar
você tem que ser o melhor naquilo, você tem que demonstrar o que você faz, o que você diz que faz, né? Então não adianta sair falando que eu faço isso, que eu faço aquilo, e botando texto e site bonito, ao qual você não tem uma história para mostrar, você não tem uma foto de você executando alguma coisa, você não tem um depoimento de alguém falando bem de você. Eu acho que é isso. E outra, depoimentos em vídeo é muito bacana, gente, para desenvolver autoridade e confiança. Principalmente gratuitos, tá? Então, se você faz um trabalho para alguém e essa pessoa se dispõe a falar bem de você em vídeo, isso é muito, muito, muito legal. Sabe por quê? Porque nós adoramos ver meros mortais como nós falando sobre uma solução que essa pessoa ganhou. Porque quando é um artista, um ator qualquer falando, a gente sabe que está sendo pago para falar. Então não tem a mesma credibilidade do que um cliente normal como nós. Então isso é muito interessante também. Grave vídeos, depoimentos aí. Eu faço questão de botar, eu subo pro YouTube lá todos os depoimentos dos meus alunos, do pessoal que trabalhou comigo, e é muito legal, assim. Eu sempre peço também. E não adianta, né? Depoimento em vídeo é a coisa que mais vende. Né? Eu Certo. coloco muito aí depoimento em vídeo nas minhas páginas de venda e eu vejo que a pessoa clica no botão que a gente consegue ver por mapa de calor, né? Eu vejo que a pessoa clica no botão de comprar depois para assistir um vídeo de depoimento. E eu faço depoimentos randômicos, então eu sei quais são os melhores depoimentos e tal. Então, beleza. A autoridade foi, vamos lá para o segundo gatilho mental, que é escassez, né? Esse aqui a galera se perde. Eu vejo a galera lançando um produto dizendo que só tem 10 unidades, lançando curso dizendo que só tem 5 vagas. E aí é a questão da ética que a gente falou ontem, né? Que se você não tem ética, você não vai muito longe. Mas a questão da escassez, pode explicar aí pra gente, Alexandre. Vai lá. Gente, a escassez nos acompanha desde que a gente começou a comer, basicamente, tá? A escassez ela é muito direcionada à falta de alimento, falta de energia. Então, o nosso cérebro ele foi projetado para dar muita atenção à escassez. Vamos dizer assim, por exemplo, eu posso ter vivido momentos de crise há 200 mil anos atrás, passei muita fome, entendeu? O que acontece? O meu cérebro ele é projetado para dar muito valor ao que para mim é muito interessante. Então, por exemplo, quando se usa a questão da escassez, o que está se dizendo? Está se dizendo que é algo que todo mundo pode ter e só você não vai ter. Então, quer dizer, isso pode trazer um certo transtorno mental, vamos dizer assim, né? Mexe com o nosso cérebro no sentido de que será que isso é tão importante que eu não estou percebendo o benefício e está todo mundo já percebendo esse benefício? Então, quer dizer, eu estou ficando para trás em cima desse produto ou desse serviço, tá? Obviamente que eu acho que esse princípio da escassez, apesar de ele ser muito, muito forte ainda, ele é um gatilho ainda muito forte na nossa mente, ele é muito usado de maneira antiga e errada ainda, sabe? Aquele negócio de tá terminando, tem só mais uma peça. Agora o cara se mata produzindo um negócio para fazer um produto que só tem 10 peças. Isso é muito Porsche, é muito Ferrari, assim, sabe? Eu acho que existem tipos de produtos que aceitam muito bem essa abordagem, mas existem outros tipos de produto que não aceitam mais esse tipo de abordagem, sabe? Então, assim, tem que se cuidar muito quando é que vai usar isso, porque as pessoas já não engolem tanto, tá? Então, assim, o princípio o gatilho da escassez ele tem que ser usado de uma maneira muito sutil, certo? Tipo assim, esse curso vai sair agora e depois só vai sair em 2022. Ok, então se você perder a oportunidade agora, você vai conseguir fazer de novo, mas agora só lá em 2022, entendeu? Mas esse negócio de que tá acabando as vagas, corre lá, sabe? Eu não sei se isso ainda cola na cabeça das pessoas, eu acho que fica muito agressivo, sabe? E eu acho que toda a venda, ela tem que ser sutil. Ela tem que ser como se fosse conquistar uma menina, uma namorada. Você não fala para ela, ei, tudo bom, vamos para um motel? Você não fala assim para uma pessoa. Então você conhece ela, você sabe, assim, você vai trabalhando essa pessoa, entendeu? O cliente é da mesma forma. Você não tem que usar todos os seus gatilhos mentais numa mesma abordagem. Isso expulsa a pessoa. Sim. Então eu acho assim, tem que ser bem sutil, sabe? Olha, tá tudo certo, assim, o curso é agora, o próximo curso vai ser em 2022. Então, quer dizer, poxa, nem que você faça o curso antes, não tem problema. Mas o pior é você dizer, tá acabando, compra. Aí o cara vai lá, compra a entrada, quando ele chega tem ele mais 10.
e tem 100 vagas. Foi enganado, entendeu? Então, assim, não saber usar a escassez, ele não te traz uma fidelização, sabe? Eu acho que tem que cuidar muito bem com isso. Sabe que aqui no Brasil agora tá a moda de a galera, antes de dar o coronavírus aí, a galera tava com a moda de dizer que tava 87% dos ingressos vendidos. Então ficava as campanhas aí rolando 2 meses com 87% dos ingressos vendidos, ou 98% dos ingressos vendidos. Caí numa dessas um dia, né? Aí comprei uma vaga, mas eu sabia que era mentira. Aí Sim. era um evento de São Paulo que prometia 5 mil pessoas no evento e tal. Aí tava 98% dos ingressos vendidos a preço de primeiro lote. Pensei, não pode ser verdade, mas vou comprar. Cheguei lá, dos 5 mil pessoas, tinha 200 pessoas. Aí eu Nossa. perguntei pra moça que organiza, eu disse, ué, mas aqui no site, porque eu levei um print, né? Porque eu também não sou palhaço. Claro. Aí eu, aqui tá dizendo que são 5 mil pessoas. Se eu contar aqui, não dá 5 mil. Daí ela me disse assim, não, mas é que são 5 mil no ano. Eu disse, mas esses 5 mil na edição. Se embananou, a mulher sumiu, nunca mais falou comigo. Então, o que é que acontece? Você não pode mentir para as pessoas, pelo amor de Deus. Manipulação. Isso é manipulação. Porque eu vejo que a galera acha que a internet é tudo para número muito grande, para gente muito grande. Tudo tem que ter 200, 500, 5, 100 mil pessoas, 100 mil reais, muita venda, milhões. Não, vou explicar para você uma coisa que é o contrário disso. Eu uso toda a internet, por exemplo, e quando eu fazia, hoje eu não faço mais isso, mas eu usava todo o poder da internet, fazia live, fazia anúncio, fazia tudo, para vender um curso e realmente eram apenas 4 vagas que eu apresentava nessa mesa aqui atrás, ó, que só cabe em 4 pessoas. Então eu fazia, cobrava bem mais caro, que era muito mais personalizado, um curso de 2 Claro, dias. claro, Dava 9 horas por dia de curso. E aí eu claro. fazia o curso aqui 2 dias só para 4 pessoas por vez. O que que isso me gerava? Uma escassez, porque eu estava sempre colocando turma lotada e abria outra, turma lotada e abria outra. Em 2018, agora que agora já faz 2 anos, em 2018, vai parecer mentira, mas eu só não dei curso um final de semana que eu estava doente com gripe, muito gripado, e eu tenho sinusite e não conseguia abrir o olho. Todos os outros finais de semana do ano, independente de tinha feriados, não tinha ali de março até novembro, eu dei treinamento aqui de 4 em 4 pessoas, 4 em 4 vagas. E ganhei muito mais dinheiro do que quando eu queria fazer evento para alimentar o meu ego, que eu queria fazer evento para 500, para 1.000 pessoas. Isso nunca funcionou. Então, se você quiser fazer um negócio bom e escasso, oferece poucas vagas, poucos lugares. Tem coisas que funcionam para você oferecer pouco, quando é personalizado, como era aqui no caso. Né? Mas, em alguns casos, você vende a rodo aí também na internet. Né? Então, você tem que entender se a escassez é para você ou se ela não é, na verdade. Né? Você tem que assumir que em alguns casos não dá. Para mim, em alguns casos também não deu. Aí, ano passado, por exemplo, deixei o ego subir na cabeça, e tu deve entender disso maior que eu, né? Ela já não entendeu da parte do cérebro. Aí, vamos fazer um evento no Ux Teatro aqui, que é um teatro bacana que tem. Aí, tinham 700 vagas. Aí, lancei os cursos, os anúncios todos. A pau e corda, a gente conseguiu vender 389 ingressos. Tinham 389 pessoas que foram. Teve gente que veio de outras cidades e tal. E a gente preencheu nem metade do lugar. Então, tinha um cabeleireiro ocupado e uma vazia, ocupado e uma vazia. O que acontece? Eu quis dar um passo maior que a perna e eu não consegui. Eu fiquei triste? Não, que é o que a galera pensa, né? Tipo, botei isso aqui para vender, botei gatilho mental de escassez e não vendi. Então, nesse caso, o que eu fiz? Cara, botei 300 pessoas no teatro, a gente vendeu um monte, era pouca gente também, vendia uns negócios lá super limitados. E você tem que entender que muitas vezes a escassez não vai fazer com que você venda mais, que eu tentei fazer também ano passado. Eu comecei a colocar 50% dos ingressos vendidos. Até eu vender 50% dos ingressos, eu não botei número. Depois que eu botei 50% dos ingressos vendidos, a galera simplesmente parou de comprar. Né? E isso é uma coisa que ninguém conta na internet, que chega uma hora que a venda para. Né? Então você tem que entender que nem sempre você tem que achar que a internet vai te dar grandes números, grandes vendas. Nem sempre é isso, está tudo certo. Se você montar a sua estratégia para ser pequeno, para ser menor, e ser mais caro e ser mais efetivo, vai funcionar muito melhor do que você toda vez ser um cara incrível que lota. E uma coisa que eu quero sempre dizer aqui é: todo mundo fala que está com 80%, 90% vendido. E em 80%, 90% dos casos, isso é mentira. Você pode ver aí que tem campanhas que rodam meses e meses falando para você: compre agora porque vai acabar, compre agora porque vai virar o lote, e isso é mentira. Não vira lote, não acaba. No dia do evento tem um monte de cadeira vazia porque ninguém comprou. Então não compra no impulso, que é o que a gente falou ontem. Não compra no impulso.
porque é pura manipulação às vezes, né? Infelizmente não é É. persuasão, é manipulação da galera. Não, até porque o primeiro lote ele já paga o evento. Imagina, Entende? paga tudo. Então, assim, se você está interessado, compra lá no primeiro lote, não tem problema, compra mais barato, espera, entendeu? Ou assim, ó, porque vai ter vaga para sempre. Isso aí cara, é muito, muito difícil. A não ser que você seja um The Rock da vida, que venha dar um show aí, ou alguém, sabe? Fora isso, é todo mundo muito preparado. Você não vai fazer um evento ao qual fique gente do lado de fora, sabe? Então, assim, a escassez hoje, ela não existe mais. Em nenhum ponto da nossa vida. Claro, eu vou dizer, não existe ser humano que passa fome, claro. Mas assim, nós não temos esse problema de escassez, sabe? Mas o nosso cérebro ainda tem 80 mil anos. Então, assim, no primeiro impulso, ele vai querer saber o que está acontecendo. Mas se você contar até 10 antes de dar o clique, você já vai ter tempo de pensar rapidinho, sabe? Eu vejo muita gente que compra as coisas no impulso e não pode, né? Não pode, não pode. Internet e É. impulso não combina, né? Não. Terceiro gatilho mental aqui, comunidade, né? O que é o gatilho mental de comunidade? É você aproximar as pessoas que você quer que comprem de você e você mostrar quem compra de você para que outras pessoas iguais tendam a comprar de você. Vou dar um exemplo prático. Eu, por exemplo, vendo cursos para empreendedor. Então, estudantes de marketing, de publicidade, não é um público que estritamente me interessa. Porque tem muita gente que vende para isso. Mas para empreendedores não tem tanta gente que vende. Então, Uhum. eu sempre faço fotos com os meus alunos que são empreendedores e posto essas fotos com eles para que, quando eu tenha mais turmas e mais vagas do método Astro e tal, eu boto só essas fotos aí de igual, eu trabalho com pessoas de negócio. Naturalmente, quem vai comprar de mim? Pessoas de negócio, porque eu ativo essa comunidade, né? Então, agora eu quero saber mais de ti. Alexandre, vai lá. Não, e a gente acaba se espelhando em cima daquelas pessoas que estão na mesma situação que nós. Então, por exemplo, se você vende curso para empreendedor, eu começo a ver um monte de empreendedor fazendo o seu curso, e eu sou empreendedor, eu imagino que aquilo me serve também. Então, quer dizer, se você abre o leque para tanta gente, né? Claro, se o seu curso não permite isso, né? Ou você quer trabalhar um nicho específico. Então, por exemplo, quero trabalhar com advogados, neurociência voltada a direito, por exemplo. Eu tenho um curso que chama Neurodireito, por exemplo, que ninguém tem, entendeu? E o que acontece? Eu consigo pegar um nicho muito específico ali, que ninguém consegue. Então, quer dizer, se o cara é advogado, ele vai querer fazer esse curso, porque assim, pô, é uma coisa que eu não conheço, o curso chama Neurodireito, então quer dizer, pô, eu nunca vou ver isso em lugar nenhum se não for ali. Então essa comunidade me interessa, estar próximo a essa comunidade me interessa. Né? Eu quero estar perto de pessoas que se pareçam comigo. Até porque, há 200 mil anos atrás, o que acontecia? Eu tinha que me parecer com esse grupo. Se eu não me parecesse com esse grupo, ou se eu não contribuísse com esse grupo, ou que eu não agregasse nenhum tipo de valor a esse grupo, eu estava muito propenso a ser expulso desse grupo. Vocês conseguem imaginar um mamífero expulso de qualquer manada? Não existe. Ele morre, ele não vive sozinho. Né? Então, quer dizer, dificilmente você vai ver um animal mamífero solitário, vivendo solitário. Existem alguns, mas são exceções na natureza. O mamífero em si, assim como o humano, ele caça em conjunto. Então, ele precisa fazer parte de uma certa comunidade. Então, por exemplo, eu vou lançar um curso Como o Cérebro Aprende. E eu já tenho diversas fotos com escolas, com professores, né? com coordenadores de curso. A probabilidade de que você se interesse por isso é muito maior do que você só me ver com empresários. Agora, esse cara só trabalha com empresário. O que ele vai ensinar para mim? Né? Então, a gente já falou nisso, acho que ontem. Personalizar a mensagem. Né? Então, assim, tem que personalizar a mensagem. A comunidade é o quê? É o que nos move, né? É fazer parte de sociedade. Quando a gente vai no clube, a gente fala como se fossem as pessoas do clube. Depois a gente vai para o trabalho, a gente fala com as pessoas do trabalho. Quando a gente resolve passear de Harley Davidson, a gente bota bandana, casaco de couro e se torna um motoqueiro. Então a gente vê, às vezes, um motoqueiro e diz, cara, esse motoqueiro aí, que bacana, o que ele faz da vida? O cara é um puta advogado, entendeu? Mas agora ele é Harley Davidson, entendeu? Então o que acontece? Para quê? Para o senso de comunidade, para o senso de se integrar. Então nós gostamos de nos parecer e nos aproximar das comunidades que mais nos proporcionem qualquer tipo de solução. É como se fosse uma moda. Né? Se todo mundo faz,
sinal que deve ser bom, né? É o senso comum que vale. É o que a gente chama de inteligência universal, né? Sim, e bom, me dá uma dica aí de como que a gente utiliza e como que a gente ativa a comunidade utilizando o neuromarketing. A comunidade, ela é muito ativada, por exemplo, assim, se você coloca os logotipos dos clientes que você já atendeu dentro daquele ramo, se você coloca depoimentos de pessoas também, né, daquele ramo, se você coloca o antes e depois do que você fez dentro de determinados elementos, vamos dizer assim, bate uma foto sei lá, de um estabelecimento antes e uma foto desse estabelecimento depois, isso tudo começa a criar vínculos, entendeu? Por exemplo, eu quero trabalhar com decoração, com pessoas que gostam de decoração. É uma foto de um antes e uma foto de um depois. Pronto, já estou envolvendo aquele tipo de comunidade, entendeu? Então, assim, não é só você falar, não é só você publicar coisas. Você tem que atingir e mostrar o que você faz de uma maneira tangível. Então, assim, eu impulsiono resultados da sua empresa. Quais esses resultados? Como resultado? É um gráfico? Mostra um depoimento dele falando, quanto que ele ganhou, quanto que ele tinha antes, quanto que ele tinha depois. Produto de beleza faz muito isso, né? Bota a menina sem produto de beleza e com produto de beleza. Então, quer dizer, mostrar o antes e o depois, né? Eu acho que isso é importante. Eu vejo que é uma das coisas que mais funciona, né? É uma das coisas que as pessoas mais têm vergonha e dificuldade de fazer. As pessoas querem ficar fazendo aquele panfletinho digital, né? Aquela artezinha que não vende, que não convence ninguém. Ao passo que elas poderiam só fazer fotos, muitas vezes, né? Eu sempre digo para os meus clientes aí que o melhor Instagram que existe na vida é o Instagram de fotos. Onde a pessoa vai pegar uma foto lá e aí ela vai mostrar como que funcionava antes, como é que era antes, como é que era depois, ou como que ela transformou a vida daquele cliente lá quando ela comprou desse cliente. Bom dia, Dani, tudo bem? Quarta gatilho mental é prova social. Prova social é forte, prova social é bom. Para mim, prova social é quando a gente põe aí, efetivamente, o resumo é colocar o cliente falando bem de você. Porque se você fala bem de você o tempo todo, você é um chato e mentiroso. Né? Porque se você é tão bom, tão genial, tão sensacional, você pode aí ter pessoas falando de você. Você não depende de só você falar de você. Quando você é tão bom e tão legal, você pode ter outras pessoas que falam de você. E aí a galera começa a utilizar outras ferramentas do marketing digital, que é a assessoria de imprensa, por exemplo, que é comprar assessoria de imprensa digital. Eu não sei se aí em Portugal tem, mas aqui no Brasil tem uma empresa que tu compra uma assessoria de imprensa digital e tu sai nos maiores sites do país. Aí eu ensino todos os meus cursos. E aí tu escreve teu próprio texto. Por exemplo, eu posso escrever lá, especialista cria não sei o que, não sei o que, não sei o que, para ajudar vendedores. E eles publicam esses textos dos sites, aí a galera se usa desses links e diz, obrigado, site tal, obrigado, site tal. Né? E aí o que acontece? Isso é uma prova fabricada, porém prova, de que teu trabalho funciona. De novo, tá errado? Não tá. Vai estar errado se o que está escrito no texto é mentira, se você copiou o texto de outro lugar, ou se você está explicando lá uma coisa que você não faz. Né? Mas se você usar para reforçar sua imagem, cara, é campo de guerra, tem que utilizar. Vai lá, Alexandre. Não, a prova social ela também está muito vinculada a nós nos aproximarmos de pessoas que têm sucesso, nós aproximarmos de pessoas que são felizes, nos aproximarmos de pessoas que são que demonstram força, motivação. Então, quer dizer, ninguém quer ficar perto de gente triste, ninguém quer ficar perto de gente com problema, entendeu? Então o que acontece? Apesar de todos termos problemas na nossa vida, qualquer pessoa do mundo tem problemas. As pessoas, quando elas te reconhecem, quando elas querem ver o teu lado feliz, o teu lado de sucesso, né? Então, a prova social, ela é muito isso. Se a gente for ver bem hoje, sei lá, vamos no cinema, tá? Aí no cinema vamos ver o Homem-Aranha, por exemplo. Na entrada do cinema do Homem-Aranha tem o totem do Homem-Aranha encostado num poste, te dando o lado do outro poste para você bater uma foto ali também. Então você se encosta como se estivesse encostado com o Homem-Aranha, bate uma foto e publica na rede social. O que acontece? Você está fazendo uma propaganda gratuita para ele. Num momento feliz. Então, assim, as pessoas te veem feliz, já faz a propaganda do filme do Homem-Aranha, entendeu? Então, quer dizer, é tudo vinculado. Por exemplo, quando você vai para Paris, como é que você não vai bater uma foto na Torre Eiffel, por exemplo? Meu Deus do céu, pelo amor de Deus. Ou seja, você quer mostrar o que para as pessoas? O seu sucesso. Isso é prova social. Então, você faz uma turma, você monta uma turma de alunos, tá?
O que é bacana de fazer? No final da turma, vamos bater uma selfie de todo mundo rindo, feliz, né, mostrando que aprendeu. Isso é prova social. Você bota na rede o sucesso das pessoas, você tem que conseguir vincular o sucesso das pessoas dentro do negócio que você faz. Então, quando eu vejo alguém contente, quando eu vejo alguém com uma solução resolvida, e essa imagem está vinculada a um tipo de produto ou serviço que eu tenho, isso é, no futebol acontece muito isso. Agora vamos entrevistar o jogador tal. Ele fica atrás um painel cheio de marca. Ou seja, cheio de branding atrás. Então, quer dizer, o que a gente vincula? O Cristiano Ronaldo falando com os brandings atrás. São os patrocinadores, os caras pagam para isso, obviamente, entendeu? Para quê? Para aparecer perto de pessoas influentes. Então, a influência não é só o quanto que você sabe, o quanto que você domina, mas as pessoas que estão perto de você. O nosso próprio projeto lá do portal, que a gente vai colocar as transformações lá no nosso portal, o propósito é esse, é estar sempre perto de pessoas muito confiáveis. Porque a confiança que o meu público tem em mim, ela vai vincular ao Evandro a partir de agora. E isso já até aconteceu. A gente lançou o nosso folder da live, já entrou em contato clientes contigo da minha rede. Ou seja, se o Evandro trabalha comigo, o Evandro deve ser bom, porque eu confio no Alexandre. E muita gente está me procurando porque eu estou fazendo live com o Evandro e confia no Evandro, entendeu? Então o que acontece? Eu gosto de falar que a prova social ela é um tipo de manipulação de frequência, tá? Manipulação não quer dizer enganação. Manipulação é ajuste nesse caso. São ajustes de frequência. Você vai elevando a sua frequência. Você não pode sair da frequência 0 para a frequência 100, porque você não consegue. Mas se você traçar um caminho de aumento dessa frequência, você vai começando a conhecer pessoas que estão sempre numa frequência acima e vai tentando se vincular sempre a essas pessoas que estão em frequência acima. E assim aprendendo da mesma forma. Como eu posso ter aqui no meu curso agora um local já preparadinho com câmera e luz para que se eu digo, ó pessoal, quem está afim de fazer um depoimento para mim, pô, tem um cantinho ali, faz um depoimento, o que acontece? Os caras estão muito malucos, cara, eles estão motivados, eles estão, pô, aprendi muita coisa, eu vou fazer isso por ele, entendeu? Eu vou dar isso para ele. Porque se eu for pedir um depoimento daqui a 2, 3 dias, talvez não aconteça, porque o cara já não tem mais tempo, entendeu? Então, quer dizer, a prova social é isso, é você conseguir aproveitar o momento para conseguir vincular, fazer aquele vínculo da felicidade no encontro da solução referente ao seu produto. Exatamente isso, na verdade, né? Então, eu quero só que fique claro para as pessoas o quanto é simples fazer isso, né? Que as pessoas acham que é um bicho de 7 cabeças. E muito se resume a não fala que você é bom em prova e bota a foto dos seus clientes na sua rede social. Ponto. Foto e vídeo. Gente, Né? Então, gatilho mental é algo simples e sutil. Ele não envolve dinheiro, ele não envolve milhões, entendeu? É sutileza, é você entender a personalidade, você entender a biologia da pessoa e você ser assertivo. Você simplesmente fazer pelo menos sei lá, um mapinha de empatia do seu produto, do seu cliente, entendeu? Quem é o meu cliente? Desenha um mapinha dele, vê o que ele mais gosta, o que ele menos gosta, que tipo de palavra você vai dizer, que tipo de palavra você não pode dizer. O próprio copyright é um tipo de gatilho mental. Você usar palavras certas para estimular as pessoas, sabe? É um tipo de estímulo, né? exatamente isso. E agora a gente vai para o último gatilho mental, que é a razão, né? O porquê que as pessoas fazem, qual é a razão do porquê faz isso. Né? Então, eu sempre costumo dizer da razão é o motivo pelo qual eu me inspirei a fazer algo. Né? E esse é o grande difícil para as pessoas, porque elas não conseguem explicar. Eu vejo que é uma grande dificuldade que eu tenho com os meus alunos dos cursos. Né? Eles não conseguem explicar o porquê eles fazem o que eles fazem. Né? E talvez parece que fazem no automático, alguma coisa assim. Então, o que acontece é o seguinte: se você não explicar para as pessoas o porquê você faz aquilo que você está fazendo, no meu caso, se eu não explicar o porquê que eu ajudo as pessoas tanto quanto eu ajudo, vai parecer que eu tenho segundas intenções. Quando parece que eu tenho segundas intenções, a pessoa desconfia. E se ela desconfia, ela não compra. Então, quanto mais você for transparente, mais a pessoa entender o porquê você está ajudando ela, mais fácil é de você conseguir vender. Né? Se você tem um produto fit, se você tem um produto saudável, por exemplo, por que você faz esse produto saudável, sendo que a maior fábrica do mundo, que é a Nestlé, faz o produto que é mais saudável? Você tem que pegar esse contraponto e explicar para as pessoas: olha, eu faço esse produto aqui e ele é saudável e eu optei por fazer um produto saudável por isso, isso e isso. E é por isso que ele custa tanto, porque ele tem isso, isso e isso.
Quando a pessoa ouve isso, ou por exemplo, Jamur entrou aqui. Jamur vem no Sushi Prime na cidade aqui, maravilhoso. Não é public post isso aqui, mas só que é muito bom. E o que acontece? Se o Jamur não explicar para as pessoas o porquê que ele faz um sushi de tanta qualidade, por que ele se preocupa em ter uma embalagem que é só ele que tem, porque ele pensa no cliente, o cliente só vai olhar aquele produto e achar caro. Ele tem que explicar o porquê ele faz aquilo. Se ele não explicar o porquê, parece uma propaganda chata, uma propaganda boba, e aí não vende. É isso aí. Agora é com você, Alexandre. As bases, a base da lógica, ela é a razão. Então a gente usa a razão para justificar algo lógico, tá? Eu vou te dizer que nos últimos tempos eu nunca vi tanta gente com tanta certeza nesse mundo. As pessoas falam com as coisas como se tivessem absoluta certeza, como já tivessem lido milhares de artigos sobre alguma coisa. Então, opinião é o que mais se tem. Mas se você perguntar, mas por que você acha isso? Ah, porque é lógico. Mas o que é a lógica? A lógica é algo que faça sentido. Então, por exemplo, se faz sentido para você, é lógico, mas pode não fazer para mim. Quando é que eu quebro a sua lógica? Quando eu coloco dentro das possibilidades um requisito que você não contava. Aí você vai dizer, nossa, é verdade, eu não tinha pensado nisso. Então, o que acontece? Não é verdade isso que eu estava pensando, eu vou ter que rever o que eu estava pensando, né? Caso contrário, é lógico. Então a gente usa da razão, entre aspas, para justificar algo que é lógico, que faça sentido. O que acontece? Eu posso não perceber qual é a lógica do teu trabalho, se você não explica. Aí você diz, mas eu expliquei, mas a pessoa não entendeu. Mas eu expliquei de novo. Então eu tive um aluno que uma vez me falou assim, professor, eu explico, e aqueles ananá da minha empresa não entende. Eu disse, então você explica errado. Você que tem que explicar. Você ganha mais exatamente porque você tem que explicar de uma forma que as pessoas entendam. Porque quando elas não entendem, é porque você explicou errado. Eu falo isso na minha aula. Se eu estou dando aula para vocês, se vocês não entenderem, é porque eu não expliquei corretamente. Porque o meu papel aqui é fazer vocês aprenderem. Então eu vou te dizer, mas de 100 pessoas, 2 não entenderam. Ok, essas 2 estavam dispersas, essas 2 estavam mexendo no seu celular, sei lá, fazendo alguma coisa que não entenderam o assunto. Mas a maioria entendeu, então eu fiz o que eu tinha que fazer. Então o que eu sempre digo? Se a pessoa não entende com você explicando, grava um vídeo. Se a pessoa não entende no vídeo, faz uns quadrinhos, desenha. A nossa mãe dizia, a tua mãe devia dizer para você também, pô, Evandro não entendeu isso, o que eu desenhe? Ela não falava isso? A minha mãe dizia, pô, Alexandre, tu não entendeu o que eu falei? Você que eu desenhe? Por quê? Porque o desenho é a melhor coisa do mundo. Ela concatena todos os modelos mentais numa única lógica. Então, por exemplo, ninguém consegue imaginar um unicórnio diferente de um unicórnio hoje, que é um cavalo com chifre. Mesmo que não exista um unicórnio, mesmo que nunca ninguém tenha visto um unicórnio, mas o modelo mental pré-desenhado é um cavalo com chifre. Então, se não existisse unicórnio, cada um desenharia um animal diferente. Quando a gente desenha, quando a gente filma, quando a gente mostra, todas as pessoas concentram o mesmo modelo mental. Isso eu aprendi quando eu dava aula em implementação de modelos estratégicos. Quando eu falava numa estratégia, cada um pensava numa coisa diferente. Mas só que estratégia tem que ser tudo igual. Todo mundo tem que pensar da mesma forma. Tem inclusive um vocabulário da organização para falar sobre estratégia. Então, quer dizer, a razão ela só é justificada quando não existem possibilidades de quebra daquela verdade. Então, o que eu digo? Tem um economista ganhador de prêmio Nobel de economia comportamental, Richard Thaler, que ele trabalha um conceito chamado nudge. Nudge é um empurrãozinho. O que é um empurrãozinho? Você faz uma campanha ao qual você bota dicas ali que a pessoa consegue chegar, que ela consegue chegar na mesma conclusão que você gostaria que ela chegasse. Então, por exemplo, eu boto um produto a um preço X, outro produto a um preço Y e um outro produto a um preço W, por exemplo. Né? Então eu componho os valores para que ela compre o W, para que ela chegue na conclusão de que o W é melhor. Então isso é um nudge, eu dou um empurrãozinho. Por exemplo, se eu quiser ter mais doadores de sangue no Brasil, eu não posso fazer com que as pessoas vão até um determinado tipo de departamento e digo, eu quero ser doador. Eu tenho que fazer com que todos sejam doadores e quem não quiser vai lá no departamento e tira o nome. Ou seja, eu vou ter muito mais doadores. Porque as pessoas não se locomovem, elas não pensam nisso, tá entendendo? Então, quer dizer, você tem que fazer com que o default da sua empresa, aquela parte mais
mais facilitada, seja de fácil conclusão. O Daniel Kahneman, outro economista também, né, psicólogo, ganhador do Prêmio Nobel de Economia, chamava isso de sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 é aquele rápido intuitivo. Eu bato o olho e eu já sei o que está acontecendo. E o sistema 2 é aquele que eu demoro para entender o que você está querendo me dizer. Então, quer dizer, um vídeo na internet, se o primeiro minuto ele não te chamar a atenção, você parte para outra. Se as primeiras 3, 4 linhas de um texto não te interessar, você já parte para outra. Então, quer dizer, a razão ela faz o quê? Você tem que ter certeza do que você está comprando para que você desperte a confiança, consequentemente a autoridade. Então, tudo aquilo que a gente conversou são gatilhos que se interconectam. Então, às vezes, a gente não vai usar um gatilho, a gente vai usar gatilhos que puxam outros gatilhos, né? Um amarrado no outro, né? Eu costumo dizer que as pessoas acham que é um post com gatilho, é outro post com ele. Não é assim que funciona, né? Até porque os gatilhos mentais vão ficando no discurso da gente, né? A gente acostuma a falar sobre isso. Claro, são dicas, entendeu? São dicas que você vai passando até numa própria conversa. Por exemplo, eu estou conversando contigo, tá? Uma coisa que as pessoas confundem. Como é que quando você sabe que uma pessoa está mentindo, porque ela não olha no seu olho? É um grande mito, muito pelo contrário. Se a pessoa olha no seu olho, assim, eu estou olhando no teu olho, é porque eu quero ver se você está acreditando na mentira que eu estou contando. Pode ver, eu estou falando contigo de vez em quando eu tiro o olhar, o que acontece? Eu fico procurando a palavra que eu quero encontrar para melhor dizer o que eu quero te dizer. Não quer dizer que eu esteja mentindo, mas a única maneira que o cérebro encontra de procurar algo é assim, ó, é dispersando. O cérebro procura assim. Assim como você procura uma chave, assim como ele também procura palavras, tá entendendo? Então eu desviar o olhar não quer dizer que eu estou mentindo, mas que eu estou sendo humano e eu estou tentando encontrar a melhor palavra. Ninguém conversa assim com a pessoa. Muito pelo contrário, psicopata conversa assim, tipo assim, ó, eu quero ver se tu tá acreditando no que eu tô te dizendo. Tá vendo como as pessoas confundem as coisas, né? E muitas vezes acreditam ou deixam de acreditar porque alguém manipula essas coisas muito bem, né? Então, claro. Tem uma copy que eu uso que é ótimo, que eu quero que você tire um print dessa tela agora para me cobrar depois, se eu quiser. Cara, é gatilho mental. Bom, galera, hoje a gente falou sobre 5 gatilhos mentais principais, como utilizar cada um deles. Eu espero que vocês tenham gostado. Alexandre, muito obrigado. Amanhã a gente volta às 11 para complementar esse conhecimento. E eu quero agradecer a todo mundo que assistiu aí. Muito obrigado a todos vocês que estão nos assistindo. Se possível, aí, coloquem uma nota aqui abaixo para a gente de 0 a 10, para isso que vocês aprenderam hoje. Para a gente é muito importante, para a gente calibrar o que a gente vai falar para vocês amanhã, porque é um complemento do que a gente está falando a semana toda. Então, se vocês puderem aí colocar uma notinha de 0 a 10 aí, eu agradeço. Nós temos aí 1 minuto, porque o Instagram já está com uma barrinha aqui em cima, tipo, você tem 55 segundos. E aí, então, logo vai acabar. Eu queria agradecer muito, de verdade. Alexandre, muito obrigado por disponibilizar aí um tempo. Valeu. Né? E, Valeu. Galera, a gente se vê daqui a pouco. Aninha, vou te chamar. Acho que é legal tu conversar com a Alexandre também, Ana, sobre algumas ideias, porque a Ana é nutricionista, ela tem um programa aí de marketing, de emagrecimento e tal. A Sul trabalha com produto saudável, chama o Alexandre também, acho que você pode trocar algumas ideias. Jamu, obrigado, adoro sushi aí. Muito obrigado, galera. Cristiano, ó, melhor cabeleireiro, Murilão, agora tá acabando a live. Muito obrigado. Beijo, galera, Valeu, bom dia. Até mais. Um abraço aí, Alexandre da Europa, né? A gente tá no Brasil. Um abraço aí, Alexandre, mas em breve sair em Portugal também. Só um spoiler. É isso aí, bom. muitos planos. Amém. Obrigado, Evandro. Então é isso, obrigado, galera. Até amanhã. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigado.